Olá, o meu nome é Gabriela Costa e sejam bem-vindos a mais um episódio da Farmaceriamente. Neste episódio, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e pouco conhecido, que é a codependência. E para isso temos connosco a psicóloga Jéssica Condeixa. Olá. Olá, Gabriela. Olá a todos que possam estar a ouvir aqui este episódio sobre o tema da codependência. Jéssica, então, bem-vinda. Obrigada por trazeres este tema e por sugerir isto também. E antes de qualquer coisa, queria saber se tu podes falar sobre o que tu fazes, o teu trabalho e tudo mais. Uhum. Eu sou psicóloga clínica, trabalho em contexto privado neste momento. Trabalhei há alguns anos na área das dependências, das adições, em treinamento, e agora trabalho há cerca de 3, 4 anos em consultório privado, atendimento de consulta de psicologia clínica com população de adultos. E gosto muito do que faço, adoro, gosto mesmo muito do que faço. Isso é ótimo. Eu conheci a Jéssica já há muito tempo, quase uns bons meses. Eu estava sempre, Jéssica, temos que gravar e temos que gravar. E agora conseguimos. Estamos Estamos quase a aí. acabar de ser a temporada e estamos aqui com a Jéssica. E a Jéssica sugeriu este tema, portanto, não foi um tema que eu escolhi, não foi algo que eu pensei, ok, acho interessante para falar. Portanto, eu não tenho quase noção nenhuma do tema e é normal Uhum. que estejamos nós, ou seja, eu e o público, chocados com esta situação, porque eu também não faço a mínima ideia do que é que nós vamos falar aqui hoje. Portanto, antes de qualquer coisa, Jéssica, o que é exatamente a codependência e como é que ela se manifesta nas relações? Ok. A codependência, primeiro é importante fazer aqui uma diferenciação entre o conceito que nós costumamos ouvir mais, que é a dependência emocional, e a codependência. Elas cruzam-se, ligam-se aqui de certa forma, claro que sim, mas há aqui uma diferença importante, que é na dependência emocional, nós dependemos emocionalmente de uma pessoa, de uma relação, seja ela qual for. Na codependência existe um padrão onde há duas pessoas que alimentam este padrão. Uma delas depende realmente de outra pessoa, mas a outra pessoa depende desta dependência desta pessoa. Ou seja, há aqui duas pessoas em que uma é dependente desta e esta precisa muito, ao ponto de ficar quase viciada e depender disto, precisa que esta precise dela. Ou seja, eu preciso que precisem de mim, eu preciso de ser necessitada, requisitada, eu preciso de estar a ajudar o outro, eu tiro o meu valor e o meu sentido de identidade do facto de alguém precisar de mim. Se este alguém deixar de precisar de mim, eu perco o meu valor. Ou seja, eu dependo de que esta pessoa precise de mim. É assim um bocadinho confuso, mas posto no mais básico, é muito isto. Uma pessoa precisa da outra e a outra pessoa precisa que esta pessoa precise dela. Ok, ou seja, é como se Um uma delas bocadinho isto. tivesse um vazio, não é? E Exatamente. a outra precisasse de preencher o vazio de alguém. E Exatamente. então é mau para os dois, no final das contas. Portanto, Por isso é acaba que é por um ser. padrão relacional, ok? Aqui, para existir a codependência, tem que haver este padrão onde as duas figuras da relação estão a alimentá-lo só que de uma forma diferente, Ok. ok? Ninguém consegue estar num padrão de codependência sozinho. Precisamos destes dois polos. Isto parece bem complicado. Assim, te explicaste perfeitamente, dá para perceber a situação, mas a situação no geral Sim, parece complicada e, portanto, vamos descobrir mais sobre isto neste episódio. sim, 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 é muito complexo. Como é que nós podemos ver os sinais, os sintomas mais comuns de alguém que tem codependência, ou alguém que está num Olha, relacionamento desse género? aqui os padrões de codependência é uma coisa que é pouco falada, é pouco desmistificada, muitas pessoas nem sequer conhecem o conceito, mas posso dizer que é dos padrões que mais consigo identificar em consulta, porque isto é um padrão relacional que pode acontecer com relações familiares, relações de amizade, relações íntimas e até relações profissionais. Ou seja, é muito fácil quando a pessoa vai ao consultório com questões de autoestima, sintomas de depressão, ou quando uma relação terminou, por exemplo, uma relação romântica, é muito comum depois chegarmos a perceber que existe ali um padrão de codependência, e depois, quando começamos a explorar as relações de vinculação, com pai, mãe, com as figuras de vinculação, percebemos que isto já foi iniciado muito lá atrás. E os sinais são muito neste sentido. Alguém que termina uma relação, por exemplo, e fica completamente sem sentido de vida, com a sensação de que não vale nada, de que já não tem qualquer tipo de propósito na vida, de se sentir vazia, de se sentir inútil, é porque claramente estava ali num padrão de codependência em que estava agarrada à posição e ao papel que tinha naquela relação e sem isto sente-se completamente perdida. Depois é muito esta questão de não conseguir colocar limites, não
conseguir dizer que não às pessoas, porque há esta necessidade de ser solicitada e de ser boa a ajudar os outros e a resolver, então, mesmo quando eu quero dizer não, eu digo sim, inclusive passa a prejudicar a minha própria vida. Estas pessoas têm também uma grande tendência a sentirem-se atraídas por pessoas que têm problemas para resolver, ou algum tipo de adição, ou algum tipo de doença ou incapacidade, imaturidade emocional. É do género, aquilo ali parece-me uma boa forma onde eu vou poder atuar, eu vou poder ajudar esta pessoa, eu vou ser bem-sucedida. Então eu sinto-me atraída por isto. Pois há quase uma compulsão para ajudar os outros e resolver estes problemas e ficam muito zangados, muito chateados com eles próprios se não forem úteis e se não conseguirem resolver, porque sentem mesmo isto como uma responsabilidade. E tem muito a ver com esta dinâmica de pensarem primeiro nos outros, depois neles próprios ou nelas próprias, colocar as necessidades dos outros à frente das delas. É muito por aí que se vai percebendo este padrão da codependência. Ok, então isto basicamente é a pessoa viver para o outro, viver para ajudar, é a única função. Não consegue ter uma vida normal, normal, ou seja, com coisas que ela gosta, coisas que ela consegue fazer e afins que não estejam relacionadas em ajudar alguém. É o Tudo nível isso fica para extremo de segundo plano. solidariedade. Exatamente, isso fica tudo para segundo plano. E imagina, eu em consulta, às vezes, para as pessoas perceberem estes padrões, porque como já percebeste, não é fácil, eu costumo dar um exemplo, do género de uma metáfora, que é imaginar quando tu estás numa relação, seja ela qual for, que tipo de valor é que tu queres ter para esta pessoa. E tu podes querer ser algo do género, por exemplo, uma joia, não é? Que nós temos connosco e valorizamos, mas que se deixarmos em casa e pensarmos nela, continuamos a valorizar. Eu continuo a gostar daquela joia, daquele anel, mesmo que ele não esteja comigo hoje. Ou podemos ter uma função mais utilitária, que é, por exemplo, uma agenda, não é? Que todos nós usamos, mas que só tem o propósito durante um ano e que no fim daquele ano é descartável, eu já não preciso dela para nada. Ou seja, eu não lhe vou dar valor, eu vou-lhe dar utilidade. Enquanto me fores útil, estás aqui. Se deixares de ser útil, provavelmente és descartável. Enquanto que seres uma joia, não é? Pressupõe que a pessoa me dá valor por quem eu sou e não pelo que eu faço. E a codependência é muito isto, é ter valor pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Ok, isso foi um ótimo exemplo da agenda, mesmo. Sim, eu acho que ajuda a visualizar neste sentido Sim, muito sim, sim. básico, que é ou ser útil ou ser valorizado, não é? Sim, e Porque nós também é o que estavas a referir da pessoa podemos encontrar com. vários tipos de amor e muitas vezes há este tipo de amor que é uma questão de utilidade e que se esgota, não é? E acaba por terminar e estas pessoas ficam muito drenadas e completamente vazias e sem significado quando as relações acabam. Ok. Ou seja, era o que estavas a dar o exemplo da pessoa que tem uma dependência, uma adição, um vício. Se essa pessoa Exatamente, durante X tempo precisa de ajuda, a outra está ali dependente para ajudar, e depois, se essa exatamente, pessoa deixa de ter essa adição, deixa de ter esse vício e segue a sua vida normal, o que é que exatamente. acontece? Existe o fim da relação Essa por pessoa, isso? De uma forma. provavelmente essa pessoa, quando não necessitar, vai embora, não é? E vai bem, porque leva dali alguma coisa importante. A pessoa que fica completamente destruída, porque não só perdeu aquilo que lhe dava significado e autoestima, como percebe que ficou completamente drenada porque aquele foi o foco e não ela própria. É tipo fazeres um investimento gigantesco e perdes tudo no final. Exatamente. Por isso é que entra aqui no campo da adição. É investir, 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 sem perceber que aquilo não vai ter um retorno positivo para nós. Ok. Ok? É um bocadinho o que acontece com o jogo. Nós investimos, 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 depois é aquela ideia de agora já investi X, vou pôr mais um bocadinho, porque se calhar agora é que vai ser. As pessoas que se envolvem em padrões de codependência também têm muito esta ideia de ele vai mudar, as coisas vão ser diferentes, ele vai crescer, lá à frente ele vai me dar valor. E isso, na verdade, raramente acontece porque esta pessoa já entrou com este significado. Sim, E já vem estes com esse padrões padrão. dificilmente se conseguem desfazer. Sim. Uhum. Isto vem de alguma forma da infância, ou seja, existe um tipo de educação, um tipo de experiência que essas pessoas podem viver para se tornarem assim. Eu não sei se isto é um tipo de personalidade que se considera ou é realmente um vício, uma adição, que se Sim, diz. aqui é mesmo mais um comportamento aditivo, ou seja, um comportamento dependente, que mexe aqui com a parte emocional, com a parte relacional, mas não se pode considerar propriamente a nível de personalidade. É um comportamento aditivo, como imagina consumir álcool, consumir droga, porque tens aquele momento de gratificação instantânea, aqui é Uhum. igual. O facto da pessoa dizer tu és tão boa para mim, cuidas tão bem, és fantástica, és a melhor amiga que eu podia ter, és a melhor namorada que eu podia ter,
isto naquele momento dá-me um boost e uma gratificação instantânea que é equiparável àquilo que acontece quando consumimos uma droga ou álcool. É um boost de, ok, só que isto depois passa, é uma anestesia que depois acaba por ir É embora, droga, não é? literalmente, é o efeito Então disso. imagina, é droga, sim. Os mecanismos cerebrais são exatamente iguais, o kick que existe, a sensação de eu quero isto outra vez, eu quero ter esta sensação novamente. O que é que eu tenho de fazer para ter esta sensação novamente? Continuar a ajudá-lo, continuar a ser boa filha, a ser boa mãe, a ser boa amiga, a ser boa namorada. Porque alguns no tempo ele vai-me dizer isto outra vez e eu vou ter outra vez O aquele gosto. boost enorme. Exatamente. Estou E chocada está que é o mesmo completamente. mecanismo. É, e está muito relacionado com as questões de infância. Provavelmente é o fator mais importante, porque tem muito a ver com as questões de vinculação. E o próprio termo da codependência, ele foi criado quando se começou a perceber e a analisar um bocadinho as famílias de aditos, de pessoas viciadas, que neste caso era no álcool, os alcoólicos anónimos. E eles tinham os grupos de alcoólicos anónimos e depois começou-se a perceber que todos os familiares de alcoólicos anónimos tinham tendência a este padrão, preocuparem-se mais com esta pessoa adita do que com eles próprios, estarem sempre muito preocupados, quererem muito agradar e estar ali e saber se a pessoa está bem, fazer o que for preciso. Ficavam completamente drenados, exaustos, não queriam saber das necessidades próprias, porque o foco era aquela pessoa com a ideia de se ele não sabe tomar conta dele próprio, esta é a minha missão, é para isso que eu estou aqui. E aí surge o termo da codependência, como esta ideia de perante alguém que tem uma dependência e que fica fragilizado claramente, pode haver outro familiar ou uma pessoa que se relaciona que cria esta dependência de estar sempre a ser útil e a manter o outro bem. E porquê? Porque muitas vezes isto pode vir de uma relação de vinculação em que uma das nossas figuras parentais, ou as duas ou outras figuras de referência, tinham algum tipo de adição, fragilidade, doença física, doença mental, imaturidade, desgoverno financeiro, e em que, desde muito novos, nós temos aquele papel de eu tenho de cuidar dele porque ele não sabe cuidar dele próprio, ou então há aquela ideia de eu estou numa relação de vinculação com a minha mãe, com o meu pai, seja o que for, se eles não cuidam de mim porque não têm essa capacidade, porque têm estas questões, a única forma de eu me relacionar com eles é eu cuidar deles. Ou então não há relação. Então é quase uma escolha muito dura, muito difícil entre ou eu cuido da minha mãe ou do meu pai, ou eu não Não há tenho relação. relação. E eu prefiro ser a cuidadora deles a não ter relação com eles, porque isso é muito doloroso. Então acabo por assumir que este é o meu papel e como as relações de vinculação são o nosso modelo relacional para a vida adulta, eu assumo que este é o meu papel nas relações e é nisto que eu sou boa, a cuidar dos outros. Impossível pensar que alguém vai cuidar de mim. Eu sou boa a cuidar, este é o meu papel, é para isto que eu sirvo, ok? E se isto começa com o nosso pai ou com a nossa mãe, imagina quanto que isto fica gravado a nível de crença e a nível de identidade para depois ir para todas as experiências. E depois, normalmente, estas pessoas reforçam. Começa nas amizades, não é? São aqueles amigos que estão sempre disponíveis, tu chamas, a pessoa vem. E depois, mais tarde, nas relações românticas, que essas são as mais, digamos, podem ser as mais destrutivas pelo nível de intimidade e pelo quanto drenam a pessoa, e muitas vezes também no trabalho. Não saber dizer que não, ficar horas extra, querer agradar, levar trabalho para casa, sabes? Pode-se generalizar para muita coisa, mas sem dúvida que a infância, um ambiente familiar onde negligenciam emoções, o cuidado e tu tens que ser uma cuidadora, esta inversão de Claro. papéis é, é fulcral, sim, para o desenvolvimento deste padrão. É bem que isto faz todo o sentido. Eu consigo imaginar que uma pessoa que passe por esta situação, não é, na infância, e o cérebro dela já está com aquele reset de, ok, tu nasceste para cuidar da outra pessoa, Exatamente. esquece a tua vida, esquece ser cuidado e vais passar o resto da tua vida a fazer isto. E o Exatamente. E quão nós difícil normalmente deve ser. procuramos o amor que achamos que merecemos, não é? Exato. Portanto, nós aí estamos a aprender, este é o amor que eu mereço. E nós vamos levar isto para a nossa vida, nós vamos procurar o amor, o tipo de amor que nos é conhecido, que é este tipo de amor em que eu cuido. Se aparece um tipo de amor em que a pessoa quer cuidar de mim, eu não sei receber, isto é demasiado desconhecido, eu tenho demasiado medo e acabo normalmente por sabotar este tipo de relações e procurar novamente alguém que me permita ter este papel
pode não ser agradável, mas é confortável e é conhecido. E eu acredito mesmo que este é o tipo de amor que eu mereço. Nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Isto é perigoso, E é mas uma é muito frase verdade. pesada, mas é real. Ou seja, Mas é já vem muito ao real. padrão de fábrica. As pessoas às vezes acham, há pessoas que têm esta noção, que eu já converso com algumas pessoas e dizem isto, que é, o que tu fizeste na infância não tem nada a ver com o que estás a viver agora. As pessoas crescem e vão evoluindo, não existe tipo um reset que nós fazemos a meio. Claramente, se uma pessoa vai procurar uma terapia, se uma pessoa vai fazer algum tipo de tratamento, se tem algum impacto na sua vida diferente, as coisas podem se alterar, Uhum. obviamente. Mas eu agora penso no quão difícil deve ser uma pessoa que cresce com este padrão, que é o que estás a dizer, pode até existir uma boa relação. Sim, Caso eu sim. esteja a passar por isso, tenho um namorado que seja incrivelmente maravilhoso comigo, mas eu vou dizer, opa, isto não é para mim. Não Exato. quero ser bem tratada. Porque aí eu acredito que se esta pessoa não precisa de mim para nada, a qualquer momento vai embora, a qualquer momento me abandona. Ok? E isso é demasiado assustador porque normalmente nestes padrões a pessoa tem uma autoestima muito baixa e muito Que é o machucada. medo de. Então eu preciso da segurança, falsa segurança de enquanto ele precisar de mim, ele fica, ele não me abandona. Eu não vou ser rejeitada. Se eu vou ter com um parceiro ou uma parceira que está comigo só porque gosta de mim, não precisa de mim para nada, é autossuficiente, maduro emocionalmente, sabe cuidar dele próprio, isto significa que a qualquer momento ele vai embora. Estas pessoas não toleram o medo deste abandono e desta rejeição. Então, vale tudo para manter a pessoa, inclusive eu perder-me de mim própria, anular-me completamente para me dedicar ao outro, se isso significar que ele fica. É uma noção de controle, É mesmo a falso, dependência, falsa segurança. literalmente. Exatamente. Ok. Ou seja, eu não posso ter uma Exatamente. pessoa independente ao meu lado porque eu preciso ser precisa. Ok, isto é assustador. Exatamente. Eu não consigo ser neutra. Isto realmente eu estou em choque. E é Porque mesmo eu penso profundo. mesmo no Eu quão acho que difícil qualquer é a um que pessoa podes sair começar disto. a pensar um bocadinho, consegues logo pensar em alguém à tua volta ou que tu já conheceste alguns no tempo que está envolvido numa relação destas. Uhum. Só que é difícil identificar porque a pessoa parece estar bem, estar realizada, tu não notas ali muita coisa. Normalmente, quando as relações terminam, aí sim, É que se vê. aí sim a E as coisa pessoas fica também muito vêm difícil. dizer: tu tens que cuidar da pessoa X, tu tens que cuidar da pessoa Y. Acho que isto Pois, acontece porque muito isto com também é as uma coisa mães. muito cultural ainda e portuguesa, não é? De um pensamento machista que ainda vai estando bastante Ainda existe. enraizado, que é a ideia de a mulher tem que cuidar do homem. E por isso é que se observa muito mais a codependência nas mulheres, ok? Porque nós temos muito esta ideia, uma boa mulher é que cuida do homem, é que faz o jantar, é que limpa a casa, é que faz tudo para ele estar bem, não é? E ninguém fala da vida dessa mulher, o que é que ela faz fora do cuidar do outro. Depois vêm os filhos e é novamente, a mãe tem que largar tudo para o filho. E quando eu às vezes digo isto às pessoas que estão em consultório, que até uma mãe tem de pensar nela própria primeiro, é muito chocante, mas é verdade, porque uma mãe que não esteja regulada e que não esteja realizada e equilibrada não vai conseguir ser uma boa mãe, Uhum. uma mãe disponível emocionalmente. Portanto, mesmo na relação mãe-filhos, tem que ser eu primeiro e depois o meu filho, no sentido de eu estar bem cuidada e nutrida para estar disponível para ele. E isto ainda é muito cultural, sim, tocaste nesse ponto e é muito importante reforçar que nós ainda tendemos a elogiar estas mulheres. Que boa namorada que ela é, está sempre lá para É. ele, Ou que trata de boa tudo, não se trabalhadora que fica preocupa ali com nada. 300 horas a trabalhar sem dizer Exato, não. Ah. exatamente. E agora queria saber quais é que são as primeiras etapas que uma pessoa pode tomar ou Uhum, deve tomar para superar essa codependência, seja ela numa relação, seja ela no trabalho, seja ela como familiar, com um namorado ou namorada, o que seja. uhum. Olha, passa muito por esta primeira parte de identificar e reconhecer. Não é um processo fácil, posso dizer que muitas vezes em consultório não é logo a primeira coisa que nós fazemos. Até porque outra das funções da terapia aqui nestes padrões de codependência é que nós vamos ser a primeira relação saudável que a pessoa vai experienciar. Ou seja, quando a pessoa vem para o consultório, é quando nós deixamos aqui muito claro que aqui a pessoa entra para ser cuidada. É aquele momento, é aquela hora semanal, quinzenal, seja o que for, em que ela larga o papel de cuidadora. Então, primeiro que tudo, é ir permitindo isso e reforçar a ideia do quanto pode ser bom largar toda esta função e estar só dedicada a ela e estar numa relação em que ela está aqui para ser cuidada.
e que pode colocar limites e que pode dizer não e que hum, tem a oportunidade de se focar nela própria. A relação terapêutica em si acaba por ser reparadora para este padrão. Alguns no processo é importante ajudar a pessoa a identificar o padrão, a conhecer o que é. Normalmente é um alívio para as pessoas perceberem que isto é um padrão, que há um nome e que não é uma coisa à qual estão condenadas para o resto da vida e que podem mudar. E depois reconhecer aqui a responsabilidade, que é saber dizer, ok, eu tenho uma grande responsabilidade nisto e mudar as crenças e mudar os comportamentos, ir lá atrás e perceber onde é que isto se iniciou, qual é que é a fonte, sarar essas relações de vinculação e dar um novo conceito de qual é que é a minha função numa relação. Há aqui muita coisa que pode aparecer, às vezes aparece o ressentimento depois com os pais, o perdão com os pais, todo um processo de aquilo foi o meu modelo, mas eu não tenho de o seguir, eu posso criar um modelo mais saudável Uhum. e perceber também as perdas e os riscos e o quanto é impactante este padrão, as pessoas não têm noção do Sim, tempo que porque a pessoa se dedicam, anula quando se completamente. negligenciam, quando se anulam e quando começam a perceber, e depois é trabalhar muito, definir limites, saber dizer não, ser assertivo, saber estar sozinho, também é uma coisa muito difícil, e continuar a ter valor. É, é muito por aí. Ok. Ou seja, eu fiquei aqui um bocado a pensar nisto que tu disseste, tanta coisa, não é? Que o fato da pessoa ter uma hora para ela já é um passo gigante. Porque não existe Exato. isso. Ou seja, a pessoa não tem o seu espaço, não tem o seu tempo, não tem a sua vida, a não Exatamente. ser cuidar do outro. E muitas destas pessoas, às vezes um sinal muito subtil, mas que acaba por depois fazer sentido, é que sempre que estão em sessão, isto repetidamente, não é? Não falamos de uma situação pontual, alguém lhes liga, ou alguém precisa deles para alguma coisa, e não conseguem não atender o telefone, atendem e estão a perder tempo da terapia deles, que estão a pagar para estar dedicados a esta pessoa, já é, ok, há aqui um sinal de esta pessoa não sabe estar centrada nela própria, não sabe colocar-se em primeiro lugar. Que é o que estavas a dizer da adição, que já é um impulso, a pessoa vai automaticamente, já não há tipo, eu talvez vou ver se eu consigo ou não consigo. Eu Não é vou. hipótese. Isso não é hipótese. Ok. E que técnicas é que tu utilizas no teu consultório na prática? Ou seja, para pessoas que Uhum. apresentam essa codependência, além desse tempo que as pessoas têm, claramente, de estarem É focadas nelas próprias. muito como eu te dizia, esta responsabilização, compreensão do padrão, responsabilizar pela parte que nós estamos a alimentar e saber ir alterando, quer as crenças que nos fazem acreditar que é este o padrão que merecemos e que devemos continuar, quer também as ideias que vieram das relações de vinculação. E também trabalhar muito questões de autoestima, amor próprio, autoconfiança, capacidade de definir limites, assertividade, sabermos, no fundo, protegermos melhor, porque estas pessoas, infelizmente, são excelentes vítimas para pessoas mal intencionadas, hum, egoístas, não é? E que pretendem, no fundo, alguém que se dedique a eles ou a elas, e estas pessoas são presas fáceis, porque vão ver aí uma oportunidade. Então, às vezes, é preciso até trabalhar a zanga saudável, porque estas pessoas raramente se zangam, não é? Porque vão se zangar com o quê? Elas estão-se a alimentar disto. Então, é trabalhar esta ideia de há uma zanga saudável que te diz: não, este tempo estava reservado para mim, eu não estou disponível para ti. E zangarmos quando as pessoas invadem os nossos limites, quando são intrusivas, quando de alguma forma abusam da nossa disponibilidade, é também uma coisa a praticar. Perceber que a zanga é um alerta saudável que nos diz: chega, tens que colocar um limite. Isso é muito importante também. Ok. Isto é mesmo real, porque eu consigo imaginar perfeitamente esse encaixe da pessoa que precisa, a outra que quer ser precisa, e sair disto já é quão difícil é, mas a pessoa não tem uma vida para que voltar, não tem o que fazer porque ela está a viver para isso Por isso é que há pessoas que infelizmente vivem nestes padrões a e vida não conseguem inteira. sair. É Sim. realmente um vício. E para finalizar este episódio, que eu ainda estou em choque, eu queria saber que conselho é que tu darias a alguém que tem ansiedade. Olha, neste caso, acho que lidando aqui, ligando, aliás, um bocadinho a ansiedade ao tema que nós falamos, é mesmo esta ideia de que é preciso nós lembrarmos sempre que nós vamos ter muitas relações ao longo da vida, mas que é connosco próprios que nós vamos viver até ao fim. Nós temos a vida inteira para viver connosco.
E, portanto, se nós escolhemos negligenciar-nos, colocar-nos em último lugar, colocar as necessidades de todas as pessoas à frente das nossas, é impossível isto não gerar ansiedade. Ok? E este padrão de codependência gera muita ansiedade porque é preocupação com o outro, o que é que eu posso fazer por ele? Será que fiz bem? Será que não fiz? Podia ter feito melhor? Ficou triste comigo? Já não gosta de mim? Vai-me deixar? É uma constante ansiedade que ainda por cima vem de um foco externo, de coisas que nós não podemos controlar. Ok? Portanto, eu diria mesmo que é importantíssimo não esquecer que é connosco que nós vamos viver a vida inteira e que temos de aprender a desmistificar eh, esta ideia de que não somos capazes de viver no lugar emocional que merecemos e ficar a vida toda a viver no lugar emocional que conhecemos. É importante abrir-nos para procurar o amor que eu mereço e não aquele que eu conheço, porque este que eu conheço nunca vai ter um resultado diferente. Vai ser sempre, sempre o mesmo resultado, pode ser muito desgastante e vai criar sempre ansiedade. Procurar aquele amor que nós merecemos e o valor que nós merecemos é desconhecido, é assustador ao início, mas vai trazer um resultado diferente. Então é sempre compensatório. E acho que é essencial colocarmos em primeiro lugar, sabendo que isso não é egoísmo, é autocuidado, são coisas muito diferentes. Epá, isto é uma frase que dá para tudo, na verdade. Nem é só para a codependência, nem só para a ansiedade, é tudo, porque realmente eu consigo visualizar também o que tu dizes de a ansiedade de se eu não ajudar hoje, será que essa pessoa depois vai-se embora? Será que eu vou ficar sozinha? E depois como é que vai ser? E essa dependência também não é só emocional, não é só física, muitas vezes é financeira também, e portanto torna-se algo Uhum. muito caótico. E foi um É muito excelente angustiante, conselho das pessoas quebrarem esse padrão. é mesmo muito angustiante. Jéssica, vamos terminar o nosso episódio. Muito obrigada. Eu continuo em choque. Eu acho que as pessoas também que não conhecem isto vão ficar tipo, ok? Porque efetivamente é algo complicado mesmo. Uhum. E muito subtil, Mas, bem disfarçado na nossa exato. sociedade. E não há informação, não Uhum. há esse apoio ou essa informação, não se vê isso. E portanto é importante as pessoas também com esta informação conseguirem perceber, conseguirem falar também com outras pessoas que talvez passem por Uhum. esta situação. Espero que Espero que sim, tenhamos ajudado alguém com este episódio. espero que Obrigada mais sim. uma vez, Jéssica. Obrigada eu. Sigam @farmácia da mente para mais informação e conteúdo exclusivo e até o próximo episódio.